It's preparing. Oh, on YouTube, okay. Então, Adri, eu vou te desconectar do vídeo. E aí eu te aviso depois quando 30 minutos passarem. We're live. Okay. It's preparing. Hello, everybody! Olá, pessoal! Aqui estamos para mais um programa, o último do ano, mas com uma surpresa especial, muito especial. Tony Booth, que aqui está chegando junto, amigaço, parceiraço, como sempre, junto do nosso outro amigaço, parceiraço, e uma equipe fantástica desse programa, que hoje a gente vai mostrar todo mundo aqui para vocês. E mais essa galera linda, que foi se inscrevendo para bater um papo ao vivo, e mais a galera do YouTube, que não conseguiu inscrição. Não fique triste, que esse mundo é todo seu. Vocês são muito mais bonitos que a Camélia que morreu. E falando em Camélia que morreu, gente, vamos partir para nossa rápida análise da semana. São 180 mil camélias na vida desse país que já morreram. 180 mil. Hoje nós temos um convidado da Inglaterra que também não passa por bons pedaços. A população lá, sendo bem menor, já atingiu 64 mil óbitos. Vivemos num país, no entanto, que, bem diferente do dele, prossegue com a política genocida de um plano muito mal formulado de vacinação, de um plano absolutamente pensado não para manter a vida, mas para manter os negócios. Um plano de sociedade, de governo ou de desgoverno, que se recusa a cuidar do que é nosso, que se recusa a proteger o país e a pensar num país para todos. E quando a gente diz aqui todos, todas, todes, a gente se refere à vida. Um governo que não pensa a vida, que não pensa a continuidade deste país, e a continuidade deste país neste planeta, em conjunção com todo o universo, não pode ser um governo, é um desgoverno. A Covid, pessoal, representa só um pouco da miséria brasileira. Pior ainda do que ela, ou talvez ela seja fruto disso, temos a devastação ambiental que se passa em todo o nosso país. Já disse aqui algumas vezes que só no Rio de Janeiro a gente vem bebendo fezes, sim, coliformes fecais, há meses, desde o ano passado. Já disse aqui que o Pantanal continua queimando e a Amazônia inteira também. Já disse aqui que nossos animais, a nossa flora morre junto com a vida humana. E vai morrer mais, porque nada está sendo feito para superar isso. Já disse aqui que as mudanças climáticas que nós sofremos hoje têm a ver não só com esse governo, gente, mas com a nossa responsabilidade também de continuarmos incansavelmente teimosos em não aprendermos a eleger as pessoas corretas, teimando em elegermos políticos que não têm a menor responsabilidade sobre a vida no planeta, não apenas a vida humana, gente, toda forma de vida, inclusive as vidas minerais, as vidas das floras, as animais, e, quiçá, as outras vidas de outras galáxias. Essas vidas todas são nossa responsabilidade.
E enquanto a gente continuar teimando em não entender isso, o quadro é bem caótico, é muito promissor de uma tragédia. Então, por isso a gente trouxe o Tony Booth aqui. Porque o Tony, além de um grande visionário, né, ele foi muito visionário quando ele criou esse material aqui. A tradução brasileira, a capa brasileira dele é essa. Ele foi extremamente visionário aqui. E na semana passada eu disse a vocês, procurem sobre as coisas que o Tony já fez. Mas ele não é visionário só nisso. Ele é visionário como pessoa, porque é uma pessoa de um coração enorme e que sempre pensou para além do seu tempo. E é por isso que ele está aqui hoje, para que a gente juntos redescubra, né, como viemos tentando o ano inteiro fazer com esse programa, a nossa força, a nossa capacidade de responder com coragem, com alegria, com espírito de luta, da boa luta, do bom combate, a tudo isso que nos afeta e afeta profundamente. Por isso, o Tony está aqui hoje e nós o abraçamos com todo o nosso carinho, com toda a nossa vontade de vida e bem-vindos a vocês todos com muito carinho também e com muita vontade de vida, dizendo não aos racismos, dizendo não aos preconceitos, às discriminações, às violências, a toda forma de violência, principalmente a violência contra as vidas, e dizendo sim à esperança, ao verbo paulo freireano esperançar, não daquele que espera as coisas cruzando os braços, mas daquele que espera porque acredita que é fazendo que a gente muda. Com isso, eu encerro a minha análise da semana, muito alegre, e passo a minha audiodescrição. Eu hoje estou de pretinho básico, muito linda, como sempre. Meus cabelos prateando, ainda com os castanhos resistindo. Minha pele é relativamente branca, é um branco brasileiro, como diz o Alain, que é um branco mestiço, né? Minhas sobrancelhas também são castanhas grossas, meus olhos também são castanhos, e para combinar com o preto eu trago um brinco de cobre brilhante, boto minha franja, trago uma gargantilha que tem uma pedra branca e também é um pouco brilhante, com meu bom ponto de luz atrás, uma camiseta preta, um painel atrás de mim com as palavras, a palavra amor escrita, datilologizada em libras, e as minhas boas placas, né, do risco de abdução de um lado, com os Beatles abaixo, querendo dizer abdução pelo que há de bom das artes, né, e da alegria, e do outro lado dizendo hoje eu só quero que o dia acabe zen, e abaixo dela, porque às vezes é preciso aquele silêncio interior que nos inspire e que nos leve adiante, que nos leve para frente. Então, com isso, eu encerro essa fala inicial e dou as boas-vindas ao Alain, meu querido colega. Depois eu volto. Mônica, linda, boa noite a todos e todas e todes. Minha internet, eu estou vendo aqui, eu estava verificando a velocidade, está um pouco baixa. Estou meio vermelhado hoje. Então, na minha audiodescrição, já sabe, né? Eu estou, assim, um tanto não, bastante vermelho, mas tem a ver com a velocidade da internet, infelizmente. Bom, gente, vou me audiodescrever. Eu sou um homem de meia idade, pele clara, esse branco brasileiro nosso, né? Que é um branco bem diferente, dentro desse espectro de cores de branco que tem aqui no Brasil. Eu tenho cabelos castanhos escuros, curtos, sobrancelhas grossas, pretas, olhos castanhos. Uso óculos com uma armação preta, formato quadrangular. Uso barba, uma barba bem baixinha, tal como os cabelos de Mônica também empratecendo, o que revela realmente a meia-idade, né? Os fios brancos chegam, denunciam. Estou com uma blusa cinza
e me encontro aqui num ambiente que tem ao fundo uma parede branca e com algumas almofadas em tons de preto, cinza e branco. Vou fazer a audiodescrição da Zilma, que é a intérprete que está conosco aqui, participando. A Zilma é uma mulher morena, de cabelos negros, um pouco acima dos ombros, usa óculos, ela está com uma blusa preta, e nesse ambiente, ao fundo, uma parede branca, o que facilita o contraste para a sinalização e, consequentemente, torna ainda melhor a acessibilidade no ponto de vista da tradução e interpretação em Libras. Vou agora fazer a audiodescrição do nosso convidado, que vai ser apresentado pela Mônica, mas vou fazer a audiodescrição do professor Tony Buff. O professor Tony Buff é um homem, né, com uma idade um pouco mais avançada que a minha, tem cabelos, na verdade, cabelos laterais. Em cima ele é careca, mas do lado ele tem cabelos brancos, ele tem sobrancelhas grossas brancas, usa barba, também branca, usa óculos, um óculos me parece de formato quadrangular. Não consigo ver a cor dos olhos dele, porque aqui na minha câmera eu não consigo perceber. Mas imaginei que fosse, né? São claros. Ele está com uma blusa preta, um suéter preto, com uma golinha branca, provavelmente deve estar muito frio lá, né? Então ele está com uma outra blusa branca por baixo. Ele se encontra numa cadeira que tem tons, ou sofá com tons de vermelho. Ao fundo é uma parede com um tom de verde azulado, e nós identificamos um quadro, na verdade, 2 quadros, um menor sobre a sua cabeça e na lateral superior a pontinha de um quadro que ele tem nesse ambiente onde ele se encontra. Tá bom? Mônica, prazerzão estar com você. Hoje nós temos muitos convidados, né? Isso, gente maravilhosa. Depois tem que descrever a Adriana também, que é a nossa outra intérprete. Eu não sei como ela está vestida hoje, mas eu acho que ela está de preto também, né, Adriana? Bota só rapidinho aí a sua câmera para a gente te descrever. Bem rapidinho. Ela está com uma camiseta preta, sem manga. Ela é uma mulher morena, gatíssima, não sei como descreve gatíssima. Usa óculos, armação preta, está com o cabelo preso num belo rabo de cavalo, tem um sorriso muito bonito, está com um brinco de argolas, está ao seu fundo uma parede branca com um pedaço de um quadro, parecem fotos aparecendo, de moldura marrom, e daqui a pouco ela volta aí no revezamento com a Zilma. Obrigada, Adri. Então, amores, antes de passar para o Tony apresentá-lo mais oficialmente, eu só queria contar para vocês algumas regras da organização, já que hoje estamos juntos aqui para conversar, né? O que a gente pensou? Primeiro, o seguinte, quando a gente quiser falar, para a gente se inscrever pelo chat. Vocês devem ter notado que vocês foram muito democraticamente calados. Está todo mundo de microfone desligado, porque senão vira bagunça. Então, a gente desligou e a gente vai pedir, por uma questão de organização, que quando alguém, na hora quiser perguntar, a gente vai fazendo as inscrições aqui pelo chat, que o Maicon estará anotando e organizando isso. Na hora de falar, vocês vão abrir o microfone, vão falar, quer dizer, ele abre o microfone, vocês vão fazer a pergunta, e aí a gente fecha o microfone de novo. Atenção, por favor, à recomendação. As perguntas precisam ter 30 segundos. E a gente vai fazer blocos de 3 perguntas. Já que são 50 pessoas, e mais a galera do YouTube, que a gente vai tentar dar um jeito de ler alguma pergunta ou outra também, então a gente está tentando fazer com que todo mundo tenha uma chance, ainda que indireta. Vocês aqui vão ter a chance direta. Vamos ver se vai chegar todo mundo, né? Que o povo se inscreve, mas nem sempre vem também, tem isso. Então, conforme for, a gente vai sentindo, ok? E vai, enfim, alterando aí. Mas, em princípio, são 30 segundos no máximo para a pergunta falada. E quem está aqui é para falar mesmo. A ideia é falar com a pessoa, né? Fazer uma interação direta. Lá no YouTube, vocês que estão aí,
façam a pergunta por escrito objetivamente. Tenham dó da pobrezinha aqui, porque eu vou ficar na tradução e retradução. Eu passo para ele, ele passa para vocês, ele passa em inglês e eu vou repassando para vocês. Então, por favor, tenham piedade, sejam objetivos, nada de ficar comentando coisas enormes, façam direto a pergunta para facilitar a comunicação. Para os surdos, uma dica. Na parte de cima, quem está aqui no Zoom, do quadro da intérprete, onde há os 3 pontinhos à direita, lá na cabeça da Zilma, 3 pontinhos. Pedimos que você, que é surdo ou surda, por favor, pin o quadro da Zilma. Ou seja, fixe a tela, que aí vai aparecer a Zilma bem na sua frente e todos nós lá em cima enfileirados. E aí você vai saber quando vai mudar. Façam isso no dela e no da Adriana Costa, que é a segunda intérprete. Façam isso agora, porque quando elas trocarem, vocês vão saber que está trocando e não vão ficar desesperados sem saber que está havendo troca de interpretação. Ok? Acho que é isso. Isso dito, creio que podemos começar. Se alguém tiver alguma dúvida sobre essas instruções, é só perguntar aqui que o Alan, o outro Alan, não o Alan nos avisa e a gente responde, tá bom? Aí pergunta por escrito aqui no Zoom mesmo. Bem, como eu disse, o Tony é uma pessoa muito especial, amigo de longa data. A gente se conheceu, acho que em 90, sei lá, né, Tony? 1995, por aí. Quando eu era apenas uma doutoranda e o Tony já era uma pessoa, um autor muito querido. Sempre foi essa pessoa simples, acessível, e um grande pensador, uma pessoa que está anos-luz à frente do seu próprio tempo. Então, aqui no Brasil, ele nos proporcionou trazer esse material maravilhoso, que é o Index, e nunca parou, e sempre continuou na sua jornada, ampliando seus olhares e os nossos, né? De alguma maneira, sempre trocando ideias muito ricas comigo e, humildemente, permitindo que eu também trocasse minhas ideias com ele, sempre muito receptivo. Então, a ideia hoje, como o Tony está lidando um pouco mais com as questões ambientais, questões que também têm me incomodado profundamente, vocês já devem ter percebido isso, eu venho conversando sobre isso com vocês nesse programa, eu pensei, e tudo está muito conectado, eu pensei, poxa, por que não trazer um santo de fora? Porque, às vezes, o de casa não faz milagre, né? Por que não trazer um santo de fora para a gente conversar um pouco mais sobre essa perspectiva? Por isso, trouxemos o Tony. E aí, aqui está ele. Não sei se o Alan conseguiu traduzir isso que eu falei em português para o Tony. I hope so. Did you, Alan? Você conseguiu, Alan? Yeah, just the last bit that I'm not. Yeah. I'm still typing right now. Okay, lovely. Thank you. So, Tony, if you did understand why you are here, besides the fact that we all love you, and that's, of course, obvious, it's because of your view and the way you approach things and the way you've always thought of inclusion in an ampler way than, just something like this or something like that. So I would like to begin by, warming you up, by asking you the very question of this program. What is the relation, after all, between inclusion and environment? How do you see this relationship? Okay. Eu perguntei para ele, sorry, I'll just translate what I just asked, okay? Eu perguntei para ele, afinal, eu vou começar bem pelo tema mesmo do programa. Como é que ele vê a relação entre inclusão e ambiente?
Enquanto isso, é para vocês irem pensando nas suas perguntas, que eu só comecei para dar aquela esquentada. Okay, Tony, it's you. Okay. But I mean, first of all, I'd like to say that it's really good to see everybody or to be with everybody here in Brazil. I mean, from my armchair in England and to be with you in Brazil. And in these Zoom calls, we kind of enter a space together. Okay. Yeah, but I also I just say, Monica, that I would like to say that I've learned many things from you too, and that our relationship is an exchange. That's so lovely, thank you. Ele disse que está muito feliz de poder estar vendo a gente aqui e estar com a gente aqui, né? E do quanto essa tecnologia, né, do Zoom, de certa maneira, nos conseguiu abrir um espaço, né, em que, ainda que virtualmente, possamos estar juntos, e o quanto que... E também dizer que eu também ensinei muita coisa para ele. Isso é ele sendo generoso que só, né? I said, that's you being so generous, as usual. Thank you. Well, let me explain something about the connection between education and the environment. Ele vai explicar como é que ele vê a conexão entre educação e ambiente. In education, we as educators, we look to the future. Nós, em educação, como educadores, olhamos para o futuro. We look to preparing a generation of students, of children, of young people for a future in which they flourish. A gente olha no sentido de construir uma geração e um futuro no qual essa geração possa florescer. We have to be honest. Temos que ser sinceros. It's a fundamental duty of a teacher to tell the truth. É um papel fundamental do professor dizer a verdade. É um dever, né? And we know that at the moment, in this time in which we live, in this very strange time in which we live, e a gente sabe que nesse momento, nesse tempo estranho em que vivemos, the future of the life of our students, of children and young people, of the plants and the animals, of the trees on which they depend, is under threat. A gente sabe que o futuro das vidas dessas crianças, desses jovens, dos nossos estudantes, das plantas, dos animais e de todos os ecossistemas dos quais eles dependem está sob ameaça. Without an environment that supports life, there's no inclusion. Sem um ambiente que apoie a vida, não tem inclusão. And let's think for a moment about exclusion. Então, vamos pensar por um segundinho sobre exclusão. Exclusion consists of discrimination. Exclusão consiste em discriminação, of abuse of others, of exploitation. Abuso, exploração. When we support inclusion, we're against the exploitation of others. E quando a gente apoia a inclusão, a gente se põe contra a exploração de outras pessoas. But a fundamental exploitation is the exploitation of the earth and the means of our existence. Mas a principal exploração é a exploração da terra e dos nossos modos de sobrevivência, de existência. In her introduction, Monica mentioned the water situation in Rio de Janeiro. Na minha introdução, na introdução dela, Mônica mencionou a situação da água no Rio de Janeiro. We, us, people, animals, we are water.
nós, pessoas, animais, nós somos água. 86% of us here, we're water. 86% de nós, aqui, nós somos água. If we don't care for water, we lose the means for life. We don't care for ourselves and we don't care for anybody else. Se a gente não se preocupa, não liga nem um pouco para a água, a gente não liga para a gente não liga para mais nada nem ninguém. Really, the question can be put the other way. How could you think that a concern for the environment is not connected to inclusion? Na verdade, a pergunta podia ser posta do jeito contrário. Como é que alguém pode não se importar com o ambiente? Como é que alguém pode não ligar o ambiente à inclusão? Only if we try to limit our minds or our thoughts would we think it has nothing to do with creating a world in which people flourish. Só se a gente quiser muito limitar nossos pensamentos e as nossas mentes mesmo, a gente vai achar que não tem nada a ver com fazer um mundo florescer. Shall I stop there for a moment, Monica? It's up to you, love. Yeah, I'll stop there for a moment. Okay. Ele disse que agora parou por 1 minuto. E aí? Do you want to ask me something else or somebody else or? I've just asked them, so what do you say? Let's see what people have to say. E aí estamos aguardando alguma pergunta, algum comentário. Temos pouquíssima gente, então vocês podem sentar e rolar aí, deitar e rolar, por enquanto. Acho que a gente pode fazer uma pergunta para que ele nos explique um pouco como, já que ele falou sobre a água, como está sendo visto isso no país dele, para que talvez a gente possa aprender alguma coisa, ou se lá também é tão difícil quanto aqui. Tony, he's asking, how is this being dealt with in your country? And if there is anything we can learn from there in here, taking into account that things are so tough here right now. Well, you can only struggle where you are. And in a way, you may think things are fine here, but that's not the case. Ok, ele está dizendo que, bom, de certo modo a gente só pode lutar de onde a gente está, né? E pode ser até que a gente pense que as coisas estão bem lá, mas que não é bem o caso. Okay, I think now we're in a time of global struggle. E que a gente agora está num momento de luta global. For the health of our environment and for the survival of our children and our grandchildren and the plants and animals that surround us. E que a gente está nessa luta de sobrevivência pelas plantas, os animais, as crianças, nossos filhos, nossos netos, né? E tudo mais. A few nights ago, maybe, which night was it? Thursday night, we had a meeting on Zoom about the water situation in my city. Que quinta-feira passada eles tiveram uma reunião pelo Zoom sobre como é que está a situação da água lá na cidade dele. The water situation is terrible. It's not as bad as in Rio. The drinking water is fine, but the water is running out. Que, embora a água seja potável, né, a água está acabando. There is a company. Sorry.
there's a company here. I live in Cambridge. There's a company, it calls itself the Cambridge Water Company. Tem uma companhia lá que se chama, que ela se auto-chama Cambridge, Companhia de Água de Cambridge. Cambridge Water Company is owned by roughly half and half, an asset financial company called Arjun and Mitsubishi, which you probably heard of, Japanese company. E que metade dela a dona é uma empresa chamada Arjun e a outra metade dela é da Mitsubishi, que vocês já devem ter ouvido falar. You know, if you have an investment in an oil well and the oil well runs out, you move to some other investment. Se você tem investimento numa fonte de água e aquela fonte seca, você passa para outro investimento. If you have an investment in water and water runs out and the people have nothing and the river stops flowing, you move to another investment. Se você está investindo em água e a água também acaba daquela fonte e as pessoas não têm mais a água, você também vai, muda para outro investimento. So control of our own water has to be part of the global struggle. Portanto, o controle da nossa própria água tem que ser parte da nossa luta, tem que ser parte. And this may seem really impossible in your situation and maybe in mine, but life now is about the art of the impossible. E que isso pode parecer impossível agora, tanto para a gente quanto para eles lá. Mas agora é exatamente a hora do impossível. If you're going to survive, your children, grandchildren are going to survive in Brazil. If we're going to survive, my grandchildren here up the road, my grandchildren in France, if they're going to have a life, then we have to achieve the impossible. Porque se é para as nossas crianças sobreviverem, nossas filhas e netos, os dele lá na Inglaterra, ali logo na mesma rua dele, ou os que estão na França, ou os nossos aqui, we have to make the a gente tem que alcançar o impossível agora. We have to make the impossible possible. Nós temos que fazer o impossível possível. And I suppose as educators, we have one clear duty. E como educadores, a gente tem dever muito claro. We have a duty to tell the next generation. I have a duty to tell you, Malcolm, Alan, who's not, I can't see, Jonathan, Karina, I have a duty to tell you that the future is possible. E como educadores, a gente tem o dever, e ele particularmente, de dizer a todos vocês aqui, gente, o futuro é possível. I have to believe the Bolsonaros of this world will pass. Eu tenho que acreditar que os Bolsonaros desse mundo vão passar. That Trump went. Que o Trump se foi. I think Bolsonaro cried. Que ele acha que o Bolsonaro deve ter chorado muito. So we have to make him and other leaders like him, like my own Prime Minister Johnson, we have to make them cry a lot more. E que a gente tem que fazer gente como ele, o próprio primeiro-ministro lá da Inglaterra, chorar muito mais. Because they are not the future. Porque eles não são o futuro. Because they care nothing for the future. Porque eles não estão nem aí para o futuro. So. Entenderam? Quem mais? What? Anything Quem mais? Que bonito. Mais? Ai, que lindo ele falando português carioca. Quem mais? E aí, gente? Flávia, Jaqueline, meus amores, que bom. Milene, você está aqui. Robson, seja bem-vindo. Ruth, minha linda, de Portugal.
Quanta gente querida, Letícia, Adri, Jonathan, Mateus. Todo mundo calado. Chegou uma Nós já pergunta. temos Isso. uma pergunta. Fala. Olha, a pergunta é da Maria de Fátima, de Oliveira Freitas. Então, muito bom tê-la conosco, Maria de Fátima. Ela diz, então, quando pensamos na inclusão no meio ambiente, estamos pensando na nossa sobrevivência e isso requer uma intervenção urgente? So, Maria de Fátima from YouTube is asking, so then, when we think of inclusion as tied to the environment, repete, por favor, Alan. Áudio. Áudio. A pergunta é, quando pensamos em inclusão no meio ambiente, estamos pensando na nossa sobrevivência e isso requer uma intervenção urgente? Sim. So when we think of inclusion as tied to the environment, we are thinking about our own survival. Do we need to do something urgently? I would say so. Yeah, we need to do many things. I mean, we have it in each of our areas, like for me in Cambridge, for you in Rio, we have to identify where we can put pressure on the system. Sim, sim, ele diz. Nós temos que identificar, cada um na sua área, né, na sua cidade, a gente tem que identificar onde é que a gente pode pôr mais pressão e começar a colocar, gente. At the moment, in Europe and to some extent in the UK, where I live, we have some possibilities of using the legal system. No momento, na Europa, a gente tem algumas possibilidades de usar o sistema legal. 6 young people in Portugal. 6 young people in Portugal are taking all the European countries to the European Court for failing to look after the citizens of Europe. Wow. 6 jovens de Portugal estão levando todos os países europeus à corte por não estarem olhando por seus cidadãos europeus, por não estarem tendo cuidado com os cidadãos europeus. The lawyers are saying this is the most important case that's ever come before the court. E os advogados estão dizendo que esse é o caso mais importante que já apareceu lá na Corte Europeia. You know, of course, each thing that we do seems small. Claro que cada coisa que a gente faz parece pequena. And sometimes it's almost nothing. E às vezes parece quase nada mesmo. I mean, one thing I'd say about the United Kingdom and perhaps several other countries in Europe is it's a lot easier to demonstrate for us and to protest than probably it is for you. I don't know. Uma coisa que ele diria que talvez parece ser talvez mais fácil para eles lá na Europa se manifestar do que para a gente aqui no Brasil. There was a conference in London called the Oil and Money Conference. Teve, por exemplo, uma conferência lá em Londres chamada Conferência do Óleo e do Dinheiro. Óleo, petróleo, né? So a little group of us decided we would make a demonstration. E aí pequeno grupo lá decidiu que ia fazer uma manifestação. And we cleared the hotel by setting off the fire alarm. E aí eles simplesmente evacuaram o hotel inteiro, puxando o gatilho de alarme de incêndio. These were ministers from the oil producing companies, the executives of oil companies, all the biggest polluters, the biggest polluters on this planet. E olha, eles estão falando de gente lá que estava hospedado lá, ministros de vários países e grandes executivos das empresas
das maiores empresas e países poluidores do mundo. And like a great puddle of oil, they spilled out onto the street. E assim como um tremendo lago transbordando de petróleo, eles saíram correndo lá do hotel. I made a little film as I did the act. Ele fez pequeno filme desse ato. And then somebody said, when they saw the film, they said, get this man to a safe house. E aí, quando viram o filme, alguém falou, gente, bota esse homem num lugar seguro, numa safe house. Espera aí, just a moment. Safe house, Alan, help me. Num lugar seguro, numa... Place of safety. Lugar seguro. Não, porque às vezes... Porto seguro. Poderia... Tá, ok. Então tá certo, gente. Num lugar seguro. But this person wasn't from the UK because at the moment, you don't need to go to that place. We still can protest. Mas essa pessoa não era lá do Reino Unido, porque no momento lá eles não precisam, né, ser colocados em lugar seguro, porque eles ainda podem protestar. And my little protest maybe helps other people to protest. I know it's small. Jesus Christ, that's so me. Eu estou falando que eu adorei isso e que isso é a minha cara. Eu sou completamente capaz de fazer isso aqui. I mean, now my attention is turned on this water company. E que agora a atenção dele está voltada para essa questão dessa companhia de água aí. Because really we have to do something about the water. Sim, porque temos que, de fato, a gente tem que fazer alguma coisa sobre a água. So let's share ideas. Então, vamos compartilhar ideias. E aí? Ele está chamando vocês. I'll post pictures of what we do and maybe you do the same. Ele vai botar algumas fotos do que eles estão fazendo lá e a gente também se comprometer de botar as nossas fotos. Eu estou dentro. Tem umas perguntas aqui, né? Sim, temos 4 pessoas para fazerem perguntas, mas 2 delas escreveram no chat. E aí eu gostaria de saber das 2 pessoas, no caso, Matheus e Jonathan, se eles querem fazer a pergunta ou se eles querem que a gente leia. Então, eles acabaram... Jonathan acabou de me enviar a mensagem pedindo para eu ler a pergunta, porque está muito alto por lá, na casa deles. Então, eu vou ler aqui. Trazendo para a realidade da favela. Como ter um diálogo com a coleguinha que desperdiça água lavando a calçada, enquanto tem milhões de pessoas que não têm água sequer para beber? Mesmo com a dificuldade de diálogo, a gente tenta conscientizar. Pergunta do Matheus. Okay, Tony, this is a tough one. Matheus is asking, he lives in a favela, in a shanty town, okay? What's his name? Matheus, say hello to him. Mateus. Okay. Matheus, fala oi aí para ele. That's the guy. Yeah. All right? Okay. And he's asking how to talk to people who live in the favela like himself when these people they don't even have water to drink and they just dismiss the water like, like whatever. And they just don't understand the importance of it. They just keep throwing it away like nothing, and the more they try to speak to them, the less it seems to make any effect. You must understand that in those communities, education is a very poor level. Yeah. Eu estou acrescentando mais informações, dizendo que na favela a educação geralmente tem um nível mais baixo, então o diálogo
talvez também seja prejudicado por isso. And the people just want to be happy, you know, they're not really into, they just want to get on with their lives, Tony. It might be hard for you to understand, but it's not at all hard for me to understand, because most of the people that have quite a lot of money, they just think they want to get on with their lives and don't care about the environment. So the people in the favela have probably got a lot in common with the people who lead Brazil, if they care nothing for the environment. Ele está falando que as pessoas, que eu falei, talvez seja um pouco difícil de você entender. Ele falou, não, pelo contrário, acho que tem tudo a ver, e talvez as pessoas que moram na favela, inclusive, se pareçam muito com as pessoas endinheiradas que lideram o país nesse momento. Okay, carry on. And maybe, you know, I know how hard it is because I was with you in Rio, Monica, and I know how hard you've been working. Trying. Ele falou que sabe que é difícil mesmo, que ele esteve aqui comigo e acompanhou, e de certo modo ainda acompanha as coisas que eu venho fazendo. But let's break through on this issue with the educators of Rio, the educators of Brazil, the educators of England, where I live. I mean, really, we have such a responsibility at this time because we have very few years in which we must make some change. You know, I mean, it's good that we're talking about it, but what I'm saying is absolutely true. It's almost impossible to turn this round, so we have to really work at it. Então, ele está dizendo que como é quase impossível a gente mudar essa situação, a gente tem que trabalhar muito pesadamente em mudar essa situação. Porque é exatamente isso, assim, esse é o desafio que se põe, né? A gente precisa realmente mudar isso. Então, e aí, o que a gente vai fazer? Essa é a pergunta mesmo, que cada um de nós tem que se, não só ficar se perguntando, porque isso a gente se pergunta sempre, mas com aquela visão de vamos mudar isso, a gente tem que mudar isso. I mean, we have the capacity to create pure water. A gente tem a capacidade para criar água pura, por exemplo. I've been in the favelas. I know also, I visited, so I've seen the situation where there's no sewer, there's no water. This is fundamental exploitation, but you can see that it's exploitation of people and it's connected to the exploitation of the earth. E que ele já teve aqui, ele já viu isso. E we've also seen in India, haven't we? Yes, of course. Yeah. E aí eu lembrei ele que a gente também viu na Índia situações muito parecidas. E ele falou e que claramente isso é a exploração dos seres humanos, né? E que a exploração é a exploração da Terra, desse planeta, uma péssima exploração, né? Quer dizer, toda exploração é ruim, mas assim, claramente está tudo conectado, esse monte de exploração. And this is where exploitation of each other has led us, because we believed, many people believed this was a way of living, that one group of people could exploit another group of people and life would be fine. But it's not fine, because we now have come up against the limits to this approach to the development of our economies and the development of the country. This is where exploitation leads. It leads to the end of life. E que isso tudo vem acontecendo, que a gente sempre acreditou que a forma, né, da gente lidar uns com os outros era pela exploração e que estava tudo bem com isso, só que não está, e que é isso que nos leva ao fim da gente mesmo, né, ao fim de tudo. E não está ok fazer isso, não tem como, não dá para continuar assim, não dá, chegamos ao limite. Of course, you know,
in some ways you could listen to what I'm saying and say, well, this is not really going to help very much because it sounds so miserable. Aí pode ser, claro, que a gente ouça ele falar isso tudo e achar que isso não esteja ajudando muita coisa, porque tudo parece tão tristonho, tão taciturno, né? So everything we do when we're trying to develop our schools or link our schools to the environment, it has to be done with joy. It has to be done with pleasure. It has to be done through the creation of something beautiful. Por isso mesmo que tudo que a gente fizer, que a gente faz, tem que ser feito com prazer, com alegria, né? Com um desejo muito grande de criação, de geração de prazer mesmo. Is there anything else I need to answer? Alguma coisa a mais? Yes, we have quite a few people here. Okay, let's go. Aí ele falou, vamos ouvir então. Ele perguntou se tinha mais alguém. Eu falei, sim, tem uma boa filhinha aqui. Ele falou, então vamos ouvir. A próxima pessoa que vai fazer a pergunta é o Robson. Robson? Hey, Robson. Robson. Oi. Oi, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês. Boas observações. E principalmente em relação a essa parte agora sobre como exploramos, né? Essa cultura exploratória de tudo. E a gente acaba não tendo um ensinamento de consciência de que o meio ambiente somos nós. Não deveríamos dissociar o meio ambiente dos seres humanos. E se a gente explora o que está ao nosso redor, estamos explorando a própria vida que nos retroalimenta. Há uma falha na forma de ensinar nas escolas que deveria ser corrigida? Okay, he's asking if you think there is any failure in the way we teach in schools, a failure which needs to be corrected somehow, taking into account everything that you said with which he agrees. I'm making it shorter, okay? But that's Yeah, what sure. he said. Yeah. Eu falei, viu? Eu encurtei só um pouquinho e fiz só a pergunta, Robson, mas disse para ele que você concordou na base com o que ele disse, tá? Vai, Tony. Go, Tony. Okay. Well, I think our schools tend to have a very narrow focus, and I've tried to create an image of a classroom by putting up a picture of the earth, because that's the classroom. The classroom is the earth. The classroom is the universe. Ele falou que And we need to switch our priorities away from the narrowness of our curricula. Uau! Ele falou que as escolas tendem a ter uma visão muito limitada, né, da educação. E que uma sala de aula é algo muito limitante mesmo. E que ele vê, né, a Terra, o planeta, como a grande sala de aula. E que a escola precisaria mover, né, passar a entender que o seu currículo não pode ter essa visão tão ensimesmada como temos, né? Como aquilo que a gente discute sempre aqui, aquela coisa quadrada, mas pensar mesmo que a sala de aula é a Terra, é o planeta, né? E, portanto, os conteúdos não podem ser aquela coisinha assim. And we're not just connected here because of we have the Zoom connection. That isn't our connection. Our connection is deep and real. What happens in Brazil affects me in England. What I do in England, what I buy from China affects you in Brazil. And this has to be the start. I mean, if teachers coming into schools don't know the facts of life, you know, we think of the facts of life as being about sexual reproduction. But if the facts of life
the important facts of life, of the interconnection of everything on the planet. Olha, ele está dizendo o seguinte, nossa, estou arrepiada, que não é porque a gente está aqui no Zoom que a gente está conectado só. A gente está conectado num plano, num nível muito mais profundo do que isso. Nós estamos conectados porque o que acontece lá na Inglaterra afeta o Brasil, o que acontece aqui no Brasil afeta o mundo inteiro, né? O que a gente compra da China afeta o mundo inteiro, né? O que você compra por barganha aqui e ali, achando que está fazendo uma grande economia, né? Você pode estar alimentando escravos. Ele não falou isso, mas esse já sou eu dando um exemplo mais concreto. É bom que eu traduzo, mas eu também... Tony, I'm giving an example about, for example, when we buy something from China, and we might be feeding this enslaving of children, for example, for a very low cost. I just added a little bit to what you said, if you do excuse me. And I told people I did that. Okay, that's fine. But I think the issue I was thinking about was that when I buy a lot of things from China, they have to be produced. They are produced with carbon. Okay, isso. And so they're killing you in Brazil. Yeah. I buy something here, it kills you in Brazil. It pollutes your street. Então, é que não deu nem tempo de eu chegar aí, realmente. E que cada vez que a gente compra algo lá, aqui, acolá, isso tem a ver com a produção de carbono que vai matando a gente lá, ali, acolá. Né? É pelo transporte, é pela própria produção em si. Isso já fui eu que acrescentei. I said what you said, and I just added. That happens because of the transportation, because of the production itself, etc., etc. I mean, people, this, you may have heard this when you came to the talk, Monica, but what the man you heard, Julian Allwood, what he says is cement. If you think about cement, we think cement is the third biggest producer of greenhouse gases after the USA and China. So if cement production was a country, it would be the third biggest producer. So, we have to stop just throwing up building and roads and infrastructure unless that infrastructure is directed at green energy. Então, ele está falando que a produção de cimento, por exemplo, se fosse um país, seria o terceiro país mais populoso e poluente também do mundo, né? Pela emissão de todos os gases que vão contra a nossa saúde e a saúde de todas as espécies, sejam elas de fauna ou de flora. E a gente precisa, portanto, parar de ficar construindo prédios, construindo estradas, construindo não sei o quê, a não ser que a gente aprenda a construir uma produção verde. Se não for assim... Like Robson asked, I mean, we have to face reality, and we have to convey that reality to children and young people and our students. E aí, Robson, falando agora para você, a gente precisa encarar essa realidade e falar isso para as crianças, para os adultos, para todos os que vivem com a gente, ao nosso entorno. Mas, claro, né, eu diria que principalmente nossos alunos, sejam eles crianças, adultos ou quem for. I mean, I tried to get some way of making schools different places by my focus on values. Ele tenta fazer as escolas diferentes, um tanto diferentes, quando ele trabalha com elas o foco nos valores. And I often found that children were the first to understand this relationship between inclusive values and how you act in the world. E que ele costuma achar
com bastante frequência que as crianças são as primeiras a entenderem essa relação entre o que é um valor de inclusão, né, e como que isso muda o mundo. So maybe some of the children in the favelas could also help their families to understand these issues. Então, talvez, quem sabe, falando com as crianças nas favelas, elas possam fazer a cabeça dos pais. As elsewhere. Ou em outro lugar. Não precisa ser So só shall we take another question? Yes, we will. Próxima questão, por favor. A próxima pergunta é da Letícia. A Letícia, ela escreveu aqui no chat. Eu posso ler, Letícia? Ou você quer fazer a pergunta? Posso ler? Ela quer fazer, pelo visto. Tá. Letícia? Eu vou te tirar o mudo. Vai lá. Lembrando que temos 30 segundos. Oi, pode ler, pode ler. Tá bom, eu vou ler. Quer que eu Obrigada. leia? Posso Então ler, vai. Mônica? Sim, sim. Ok. A Letícia, ela pergunta o seguinte. Queria saber se na inclusão existe muito preconceito nas escolas e como funciona para não ter preconceito com crianças especiais e de pretos, para também não chamarem as pessoas assim, para não ficarem chateados e tristes. Okay, Leticia is asking if there is a lot of prejudice and discrimination in your schools, I suppose, and how do people act in order to avoid it, especially with children with special needs and Black children, so that they don't get upset? Well, like everywhere, our schools are very varied. I mean, schools that do well, they have a very clear policy that comes from the head teachers, the teachers, and is conveyed clearly to the children and the parents. And the clear policy has to be that discrimination against others, abuse of others, rudeness to others is completely unacceptable in the school. And it can't be tolerated even at the lowest level. And so that's what the schools in England do. They have this policy. That's what the best schools do. And the best schools also recruit the children and the young people themselves to become ambassadors, or they train them not only to report problems, but to mediate between children and also to bring issues if it comes from the teachers. So having the involvement of the young people in this process, I think, is very important and seems to work very well. Okay, let's see if I can remember everything. You can. Letícia, ele falou que lá as melhores escolas costumam ter política antidiscriminação e fica muito claro que qualquer tipo de discriminação ou preconceito não é tolerado. E que essas políticas envolvem as famílias e envolvem também as crianças. E que eles até têm, dentro dessas políticas, eles elegem os próprios alunos, né, crianças, jovens ou mesmo adultos, quem quer que seja aluno, como delegados, né, que vão ser responsáveis na mediação de conflitos ou em liderar programas dentro dessa política da instituição como um todo, que vai combater os preconceitos, a discriminação e tudo mais. Alan, did I forget something? Alan? Not that I can tell. Okay, thanks. Próxima pergunta. A próxima pergunta seria da Milene, que ela ia fazer uma pergunta no chat, mas ela ainda não escreveu. Eu não sei se ela ainda quer fazer. Deus, fala, criatura. Eu quero te apresentar o Tony. Que isso? Tony Milene is another professor, a very good friend, like Ruth, who is here, and Jacqueline. I would so very much like these people to speak.
Aparece, sua linda? Sure. Por enquanto tem do YouTube. Se Manda do YouTube, que a Milene ficou como é? Tímida. Nós temos aqui perguntas do YouTube. Uma delas é da Regina. Leia uma do YouTube. Regina Pinto. Ô, Regina, beijo para você. Regina, é a Rê. Beijo, amor, minha linda. Olha, a Regina pergunta para o Tônio, que políticas de inclusão em educação você apontaria como cruciais para um meio ambiente tão degradado como o nosso, onde uma parte da população não tem saneamento básico? Por onde começar? Okay, Tony, that's easy for you. What policies of inclusion would you advise for a country like ours, where people have nothing, sometimes nothing to eat, nothing to drink, nothing to sleep on or anything? You know, where to begin? It's easy, isn't it, Tish? Is it easy? Maybe you should answer this question, I Monica, don't because know. this is where you live. But I mean, of course, the right policy is there's plenty, even in Brazil. It's just the resources are in the wrong places. And the policy has to be, I mean, it has to be to share what we have. That's at the political level. But at schools, I mean, how can you run a school that when the children come and they haven't had food? Well, so, they come to school to have food. They come to school, so you have to provide food, so they come to school to have food. And that's a small example of people sharing what they have. Right. You know, there's no way out of creating education places, creating schools, creating schools out of communities. So, you know, I learned this lesson from Brazil, to be honest. You know, so schools don't belong to the education authority, they belong to the people. And so the policies have to be about creating schools, creating community, and communities creating schools. And that interaction, that common task has to be built into policy. And by community, that means the adults and the children. By schools, that means the adults and the children. And so they're already connected. I mean, the children live in those places. I don't know, often in Brazil, it's the case that the teachers don't come from the area where they teach, but the other people who work in the schools do come from the area, generally speaking. So, you know, it's again, it's a tough answer, but there is no, I can't think of any other way of building education, if not from considering the nature of a community. Well, ele disse que a gente já tem muito recurso no Brasil, né? Só que eles estão nas mãos erradas. E no que tange à escola, à educação, tem muita coisa que ele aprendeu aqui da própria experiência brasileira, como, por exemplo, o fato de que a gente tem, as escolas aqui são de todos, né? E que seria nesse sentido, já é um bom exemplo, que seria interessante a gente, ele não falou essa palavra, mas eu vou usar, a gente capitalizar mais em cima disso, fazendo uma articulação melhor entre a escola e a comunidade, e quando se fala em comunidade, ele quer dizer não só os adultos, como também junto com as crianças.
E a gente, de fato, a gente tem essa possibilidade, gente, que a gente não tem é feito isso, né? A gente tem, por projetos lá e cá, né? A gente até faz um ou outro, mas como uma política pública, a gente tem o quê? Os conselhos escola-comunidade. I am commenting on your answer, Yeah, and then I'll let you know what I said. Or Alan, if you can, please help me with that. A gente tem os conselhos de escolas-comunidades, mas a gente já sabe que são quase que currais eleitorais também, né? Assim, do diretor. No estado do Rio, eles funcionam praticamente só para assinar papel que o diretor quer e precisa, né? As pesquisas do LAPEAD muitas vezes têm mostrado isso. Então, assim, é bem complicado. Mas nós temos espaços, claro, e eu acho que há potência, né? Mas é complexo, Regina, bem difícil mesmo. Por onde começar, né? E eu sei que a sua pergunta não foi só para a educação, você está falando de uma forma bem geral para o Brasil inteiro, né? Assim, da onde que o país começa? Eu acho que no início do programa a gente conversou um pouco sobre isso. Assim, a gente tem que começar, cada um de algum lugar, mas eu, Mônica, eu entendo que a mobilização é crucial, cada vez mais. E se a gente não pode estar junto na rua, a gente tem que entender o que o Tony falou aqui, que é uma coisa que eu digo, mas como eu brinquei com vocês, santo de casa não faz milagre. Quem sabe ouvindo ele agora, a gente clique, né? Que é se articular, entendendo que a gente já está conectado num nível muito mais profundo do que sonha a nossa vã filosofia, do que faz ver o nosso dia a dia. Porque o nosso dia a dia, a exploração por que passamos é tamanha que, na verdade, ele não nos deixa ver essa conexão que existe entre nós. Então, é isso que a gente precisa desvelar cotidianamente, todos os dias da nossa vida. Aí eu acho que a gente consegue realmente articular, né, e pelos caminhos possíveis, né, dos nossos fóruns comuns, realmente iniciar pequenas ações. E ele deu 2 exemplos que ele fez que eu acho fantásticas, né? É claro que lá eles ainda podem se manifestar, mas aqui também. A gente sabe que pela lei podemos. E se somos juntos, somos grupos, dificilmente serão capazes de prender a todos, né? Talvez um ou outro, certamente eu, ou quem estiver à frente. Mas quem não tem medo fica à frente. E quem tem medo fica junto só. Pronto, mas vai. Só uma ideia. Sorry. okay. I had to say this because it's so important. But I mean, really, the most important thing is that you make a start. And I think that's what I tried to do with the index, is to say, here's 2,000 places you can start. But also you can structure your thinking around the ideas of cultures, policies, and practices, and understand cultures as building communities and establishing values. And so I think you can always find somewhere to start. It may be small. Ok, ele está dizendo que o importante disso tudo é começar. Né? Pelo índice, ele deu umas 2.000 ideias aí de por onde começar. A gente pode tentar organizar nossos pensamentos no papel, pode pegar o índice, articular algumas ações a partir do eixo das culturas, ou das políticas, ou de onde for. De fato, o índice é um material que nos coloca nesse movimento, né? E às vezes a ação pode ser pequena, mas é uma ação. O importante é começar e se pôr no movimento, que é o que a gente vive defendendo aqui. Ok. E outra questão, temos mais uma questão do Robson. Não sei se a Milene vai se pronunciar, mas eu posso partir para a questão do Robson aqui. Posso? Para ele, pode.
Se ninguém Ele pediu para ler, eu vou então ler a pergunta dele. Há uma relação entre a produção de alimentos e o crescimento populacional no mundo. A proporção de crescimento na produção de alimentos é maior do que o crescimento populacional, mas as desigualdades aumentaram com isso. Em sua opinião, por que é tão difícil alcançarmos uma melhor distribuição de renda e consequentemente, maior inclusão? Okay, Tony, he's saying it's Robson again, okay? Okay. He's saying that there is a relationship between the food production and populational growth in the whole world, right? And the proportion of the food production growth is higher than the populational growth. But inequality is always getting bigger, despite, the fact that food is more productive than people can be born, okay? So his question is, in your opinion, why is it so difficult to reach a better income distribution and consequently a higher level of inclusion? Because the world is capitalist to begin with. Because people haven't faced they don't face up to the present situation. Ele está dizendo que é porque as pessoas não encaram a situação do momento, que é dramática. And they were taught a false economics. They were what? Sorry? Taught economics in a false way. They have thought. They have been taught the wrong economics. Eles foram ensinados, que nós fomos ensinados economia de uma forma equivocada. They were taught that if you develop your country, if you develop your GDP, then this will create an end to poverty. Que a gente foi ensinado a achar que se a gente desenvolve o nosso país e o nosso produto interno bruto, que a gente vai acabar com a pobreza. And Robson is right that this is entirely false and only leads to greater inequality. E que você está certo, Robson, que isso é falso e só leva a mais desigualdade. And we have here an examples of people trying to create alternative ways of viewing the economy. E que lá eles têm exemplo de pessoas tentando criar formas alternativas de ver a economia. And the first, like in the index, I say my first question is, how should we live together? E assim como no index, ele diz que a primeira pergunta a gente se fazer como é que a gente pode viver juntos. And that's the same opening question for economics, which is, how should we live together? And then how can the economy serve the way in which we want to live? E que mesmo devia ser feito na perspectiva econômica. Como é que a gente pode viver junto e como que a economia pode servir a maneira que a gente quer viver? And of course, we now understand that the economy that is in place in the world breaks all the ecological boundaries of the world. It takes away our water, it takes away our air, it wrecks the atmosphere. So either this form of economics, well, there's a word which is, I don't know if you use it in Brazil, which is the word Ponzi scheme. It works all right for a while, and then everybody suffers. People, okay. So
This economy has lived out its time. Yes. But I think it never really worked. It had its days counted from the beginning. But anyway, that's for us later or some other day. Bom, então, o que ele está falando é que a economia que a gente tem é uma economia que destrói nossos recursos, nossa água, acaba com tudo. E que ela nunca funcionou, ou ela teve um funcionamento aparente e esgotável, que se esgotou, assim, que não responde ao que a gente realmente precisa, né? Que foi assim, para inglês ver, digamos, né? Foi um modelo que nunca serviu mesmo. E, nesse sentido, é claro que não vai funcionar do jeito que está, não funcionou e a tendência é não funcionar mesmo. Mais alguém? Tem mais uma pergunta agora da Milene, ela colocou aqui no chat, eu vou ler, tá bom? Vamos lá. A Milene disse o seguinte: estou muito feliz de conhecer o Tony Bull, grande referência em nossos trabalhos e companheiros de sonhos e utopias. Um currículo ancorado no Index seria muito promissor para a construção de uma sociedade mais inclusiva, mas levaria muito tempo diante das urgências planetárias. Que mudanças imediatas precisamos fazer para conter as ameaças atuais? A formação de pessoas para uma cidadania planetária é urgente, mas como conter os poderosos e destruidores do planeta? Okay, Tony, this is Milene. She's saying that she's quite happy to meet you because she knows your work. She's always been working with the Index as well. And she's saying that a curriculum based on the Index would be very promising to the building of a more inclusive society, but it would take too long, given the urgencies we are facing right now in terms of planet. So she asks, what immediate changes we need to do in order to contain the current threats? And she also asks if the education of people for a planetary citizenship is urgent. I mean, she acknowledges that, but she asks how to contain this, how to refrain these powerful and destructive people in the planet. I wish I had the power, it's put the finger on them, but I can't do it. So the only power that I have is to talk to you. Maybe I go with others and I demonstrate, I shut things down. And maybe if there's enough of us and we're determined enough, we can move things forward. We have to be now on the streets, to be honest. And we have to shut down the water companies that are destroying our water. I mean, I don't think talking is going to do it. And this is really hard, but it's what we have to do. The pandemic has interrupted this, but we have to get back to it. Jesus Christ, you are my soulmate. Milene, ele está dizendo que... Uau! Ele está dizendo que ele gostaria de ter o poder, né, para dizer, assim, simplesmente tirar as pessoas, mas não temos, e que, infelizmente, a gente precisa se mobilizar. A gente tá chegando um momento em que só também berrar não está funcionando e que a gente precisa estar nas ruas. E que a pandemia atrapalhou muito tudo isso, mas que ele sente que está na hora de voltar, porque o negócio está muito grave. E
E ele não está vendo muito outro jeito. E eu estou aqui batendo palmas, porque essa é exatamente a visão que eu tenho também. Já vem falando isso de um tempo, né? É impressionante. Assim. I mean, the children around the world who strike from school and against climate breakdown are a fine example. Que as crianças que saem da escola, né, por conta dessas mudanças climáticas são um exemplo. Okay, I show you a painting that was done by a friend of mine. E ele vai mostrar agora uma pintura que foi feita por um amigo dele. I think you'll see it. If Oh, yes, let me help hold you. on. If you take away my video, it shows a picture. I know, maybe, I don't know No, why. you can. I had to... Oh, there we go. No. No, it won't go. Yes, Anyway. it did go. Just press once, not twice. And yes, we see it. Oh, I can't see it, but you can see Okay, it. but we can Okay, see... it's a painting. It shows a little girl. Yes. And there's a notice which says, keep off the grass. Yes. Yes. I don't know if you see the notice. Yeah, we can see. Ah, tem uma menina que tem uma placa dizendo fique fora da grama. Okay, go on. All the people watching, they think that the finger coming down from the sky is going to destroy this little girl. Aí todo mundo olhando ali de fora, né, e achando que esse dedo vindo do céu vai destruir a menina. But there is no finger in reality. Mas na realidade não tem dedo nenhum. Ok? All my good friends, Monica, you are that little girl. Ok. Todos os meus amigos, Mônica, você é aquela menina. And we have to be that. We have to be that person who is fearless. A gente tem que ser essa pessoa que não tem medo. Because this is such an important time now. And we can't waste time. Porque esse é um momento tão importante agora e a gente não pode perder tempo. So we're doing something, a little bit. We're talking to each other here. Bom, a gente está fazendo alguma coisa, pelo menos um pouco. A gente está aqui conversando. And encouraging each other to take action. E nos encorajando mutuamente a partir para a ação. So. I'm very touched by what you said, Tony. I can never thank you enough. Okay. Well, it's very good of you to invite me when I don't speak a word of Portuguese. Ele está falando que é muito legal. Eu falei para ele que eu estou muito emocionada pelas palavras dele. E aí ele falou, pô, é muito legal de vocês me convidarem, mesmo sem eu falar nada de português. Bom, gente, se ninguém tem mais o que dizer, acho que podemos ir encerrando, né? Afinal, já se vão 1h30 de programa. Nós teríamos mais perguntas do YouTube, não sei se a gente tem tempo. Tem. Tem muitas. Tem verdade, muitas YouTube, perguntas. Nós temos muitas perguntas. Então vamos lá, vamos escolher. Tony, is it okay if we can choose a few more questions from YouTube? Oh, okay. Thank you. Just about 3 or 4 more. Okay. Thank you. Então vamos lá, gente. Então, essas daqui são as que o Alan já fez enfim, pincelou, né? Lá do nosso bate-papo lá do YouTube. O Elias nos dá boa noite e ainda naquela discussão sobre a água, ele pergunta, acredito que a água possa se tornar um elemento a ser disputado por todos os países a ponto de iniciar uma guerra.
o Tony acredita nisso, que poderia haver uma guerra em função da água? Okay, the guy is asking, what's his name? Como é o nome dele? Elias. Elias is asking, is saying that he believes the water can be such a problem that might even initiate a war between countries. And he's asking if you believe that that might happen too. Yeah, I'm sure it might happen. I think that by all accounts, the war in Syria is partly created from a drought. Ele fala ele diz que acha que sim, que muito certamente a guerra na Síria começou por conta da seca. Okay, and the migration of people within that country from the drought area. E também, assim como também a migração das pessoas daquela região da área de seca, né? The issue between Israel and the Palestinians is hugely exacerbated by the wish to control water. E as questões entre Israel e Palestina são enormemente ampliadas por conta do controle sobre a água. So Elias is quite right. I mean, when you understand what water is, you understand that water is our life. Then you know that it is inevitable that without water we are in conflict. Ele disse, então, Elias está correto, e que os países percebem, né, as pessoas estão percebendo que sem água a gente está no perigo certo. And the crazy thing is that it's simple technology to produce clean water. E a coisa mais louca é que a tecnologia para produzir uma água limpa é muito simples. Yes, I saw the video. It's amazing. I saw the video, Tony, the link. Yeah. You know, the link the guy, your friend sent. Oh, yeah. What is it? There was a link from, I don't know if it was him who sent, about the water cycle. Yeah, it's true. It was amazing to see the planes and then, you know, rebuilding the whole cycle of water for countries that have no water. Is that the video? No, it's not. It's not from Julian Allwood. No, it's another link. It was so beautiful. It was very simple indeed. Anyway, tô falando para ele, gente, que eu vi um vídeo sobre o ciclo da água e como que alguns países fazem para criar a água limpa. Países desérticos. E é fascinante. Realmente é uma tecnologia simples, em termos de engenharia, me parece. Muito simples. E assim, enfim. Anyway. Quem mais? Próximo. Próxima é da consultoria Inclusive. Ele pergunta para o Tony, como você mantém a esperança em tempos tão obscuros, onde tudo é objetificado? A água, as pessoas, as relações e a inclusão. E aí ela pede que fale um pouco sobre o índice também. Okay. Somebody is asking, she didn't give her name, but we know it's a woman. She's asking, how do you insist in being so positive? How do you manage to be so positive? Despite the fact that we are in a moment where everything is so objectified, you know, relations, inclusion, people, everything becomes just an object. And how do you manage to keep up your spirit? And also she's asking you to please talk a little bit about the index. Okay. Well,
you know, I have a sense of obligation towards all of you. So my obligation to you is that I should be hopeful, that I should be optimistic, that I should tell you about reality, but I'm no use to you if I'm miserable or despairing. I'm no use to my children or my grandchildren if they have a despairing old grandfather. So, you know, I have a job to do here. Então, ele está dizendo que ele sente que é um dever dele estar sempre com a esperança ligada, né? Porque para ele ele não vai ter utilidade nenhuma, né? Se ele for um cara, um avô para os netos que não tem esperança, e uma pessoa, né? Um educador, um pesquisador, uma pessoa que não mostre nenhum tipo de abordagem positiva, de esperança também, de que as coisas possam mudar. Ele diz que isso é um dever dele, como pessoa, como profissional, como gente. I wrote the index so that wherever you start from, it takes you on a journey into the same values that I try to express myself. Ele falou que escreveu o índex de forma que por onde quer que a gente comece a trabalhar com ele, ele vai nos levar numa jornada pelos valores que ele tem defendido e assim, desenvolvido na vida dele esse tempo todo. So the detail of how teachers relate to children, the detail of what learning activities consist of, every detail is infused with inclusive values. Então, cada detalhe do que os professores fazem, do que a escola possa fazer, das atividades que sejam planejadas, vai sendo alimentado com mais detalhes. So maybe, I don't know what more the person who asked me, I don't know what more you want me to tell you, but I'm happy to talk more if you ask me something specific about the index. E aí ele falou, ele não sabe que outro tipo de detalhe você quer saber, até porque ele não sabe o quanto, né, você conhece o índex, mas se você disser mais especificamente que detalhe você quer entender ou conhecer, que ele explica. Próxima. Alan, não esquece as fotos. Não, Nós temos mais uma, então, olha. Falando ainda sobre o Index, sabe que o Tony mencionou o Index, né? A Disneylândia, que é uma companheira sempre presente aqui conosco, né, Mônica? A Disneylândia traz para a gente uma provocação a partir do Index. O Index para a Inclusão apresenta uma estrutura de valores inclusivos. Quais as implicações dessa estrutura de valores para a formação e a atuação docente na atualidade? Nesses desafios, né? Quais as implicações? Uhum. Quais as implicações dessa estrutura de valores para a formação e atuação docente na atualidade? Ok. Somebody asked, what are the implications of the index for the education of teachers in the current moment, historical moment? Estou com a impressão de que faltou alguma coisa. Lê de novo. Sorry, Tony. Abriu o microfone. Thank you. O Index para a Inclusão apresenta uma estrutura de valores inclusivos. Yes, Quais as implicações? As a structure of inclusive values. Ok, what else? Quais as implicações dessa estrutura de valores para a formação e atuação docente na atualidade? What are the implications of that structure for the education of teachers in the current times?
I don't know where you're up to now in the training of teachers, but Not training, education, formation. I mean the education of teachers. You know, I'm getting a little tired. Yeah. But in the past, when teachers were educated, the education they received was often quite remote from the reality of the communities in which they were going to teach. Mm-hmm. And one of the first requirements of teacher education is that every teacher who is being educated should have a detailed knowledge of the whole variety of communities within the country that they live. They should have that detailed knowledge, and they should understand something or a considerable amount about how you build those communities, how you support the education of those communities as a teacher. Whereas teacher education often consists of abstract learning, which has no real place when in the communities that teachers find themselves. Look, you know, you can say that, but I don't know now what your situation is, because you and I, we went to a school, Monica, where the head teacher spent all her time working on recruiting teachers, because the system is the teachers move around and they don't want to be in certain places. You can't construct a system like that. You can't construct a community like that. Jesus Christ. I'm afraid to say it's even worse now. Ok. Ele falou o seguinte, que um dos impactos, por exemplo, poderia ser o fato de que na formação de professores, né, antigamente, do que ele conhece daqui, uma das coisas importantes deveria ser, e isso o Index faz, a gente saber, por exemplo, como construir laços numa comunidade, né, compreender como essa comunidade se organiza, que potenciais ela tem, etc. e tal. Mas que, na época, o que ele conheceu daqui, a diretora, por exemplo, da escola, passava o tempo todo desesperada, tentando conseguir contratar professores. Por quê? Professores não queriam ficar naquela localidade, que era perigosa, porque isso, porque aquilo, ou porque os professores já estavam se aposentando, ou por N coisas. Aí eu respondi para ele, falei, infelizmente, a situação de lá para cá, se não piorou, continua igual. Aí ele deu uma risada assim, meio sem graça. Então, a resposta é essa. No Index, o Index ensina muito isso, sabe? Assim, esquece esse raio dessa visão quadrangular de currículo e pensa na construção colaborativa, coletiva, de uma comunidade de inclusão, né? Nessa comunidade, o currículo é construído, os valores são construídos, as políticas, os acordos são construídos juntos. Agora, se de fato você tem gente caindo doente o tempo todo, né? E isso vale para todo mundo, não é só professor, não. Ainda mais agora, né? Se você tem pessoas que não querem ficar frequentando aquela comunidade por quaisquer motivos que sejam, se você tem pessoas que não se reconhecem, né, naquela comunidade, uma escola que não reconhece a comunidade, e assim sucessivamente, é bem difícil, né? A verdadeira formação do Index, o que ela proveria seria isso, que nenhum curso de pedagogia, lamentavelmente, tem para oferecer. O Index tem. I made an extra... Good. I added a little bit more information. Good. And I explained what we talked about. I mean, Monica, I am going to have to go in a moment. Yeah. Because está cansado já. it's quite a lot later here than it is in... Yeah. We are all tired. Still. Nós estamos todos cansados. Ele está dizendo que precisa just one more question and we finish. Okay. Or to go now.
I have one more question and we finish. Ok. Uma questão mais e a gente precisa encerrar, tá, pessoal? Porque ele está cansadinho já. E nós também, né? Tem uma questão do Matheus, é a última então, né? Vai. Matheus, grande abraço, Matheus. Tony, a questão da inclusão está associada à sustentabilidade planetária, vistos os malefícios da segregação. É possível pensar um mundo outro a partir do molecular ao invés da gritaria e do alarde? Matheus is saying that if it's possible to think about the world starting from a molecular perspective, a very concise, so to speak, instead of a perspective of a very noisy, phony world. Whatever he wanted to say with that, because we have so many authors that may, give him the thoughts, but he's not here. Ele está no YouTube, ele não está aqui, né? Ele está no YouTube, no Tá no caso. YouTube. Molecular ele está falando? Molecular, segundo ele mesmo, o que ele quer dizer com isso? Para eu explicar melhor para o Tony. Molecular, segundo Guattari, revolução molecular, segundo Morin, segundo quem? Não, eu entendi isso que você falou mesmo, em um ambiente mais contido, ao invés, assim, algo mais reduzido, ao invés de sair, enfim, gritando e sabe, construir esse mundo a partir dessas ações pequenas, entre aspas, ao invés dessas ações mais grandiosas de gritaria, alarde. Foi isso que eu entendi, pelo menos. Alan thinks it's to do with building... Micropolítico, Deleuze. Beleza, ok. Deleuze, isso. So, if you believe it's possible to build this world from a perspective of micropolitics and, beginning small instead of beginning with a macro politics and, going bigger to start with. He's basing himself... Macro politics is consists of the actions of millions of people working in their own area, in their own place. So the other is not real politics, it's power and control. He's right that we can only, I have very little power. Each one of us has very little power, but when there are millions of us, then we become macro politics. Sometimes people say, the system has to change. But for me, we have to be the system. Então, ele está falando que ele acha que você está correto e que a macropolítica é feita da gente, né? Assim, e ele diz assim, que para ele, quando a gente fala o sistema tem que mudar, isso só acontece quando a gente é o sistema. Então, e isso tem a ver com o engajamento de cada um, quer dizer, de alguma maneira, o macro é feito, né? Mas tem que começar, né? Pelo imediato, pelo agora. Não é a visão deleuziana, mas é... And together we're going to do the impossible. Como ele falou, é fazer o impossível. Very good, Tony. Really nice. Ok, pessoal. Muito obrigada. Thank you so very much. Pleasure. Eu estou eternamente agradecida a vocês todos. And I'm eternally grateful to you, Tony, for being with us. And I'm so sorry we did wear you out today.
But it's Well- only once in a while, you know. No, it's lovely to be with you, Monica. I mean, we don't spend much time together. Yes, it's true. It's true. And I'll see you in January, okay? Yeah, Have a that'd be great. wonderful end of year, you and your kids and everybody. Yeah. Well, I can't see them, but yeah, we'll have a nice time. Vai a Zoom. Yeah. Take care of yourself. Good luck, everybody. Ele disse boa sorte para Bye. todas. Muito obrigada também e bye bye. Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Fiquem Tchau. bem. Hoje eu vou ter que desligar. Logo, porque o Zoom não é a mesma coisa. Porcaria. Fui.